senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores presentes. Cabe nesse instante a minha honra de ser o primeiro orador dessa nova sessão legislativa da nossa Casa, o Senado Federal. As palavras, senhora presidente, que irei proferir, vêm do âmago dos meus sentimentos, neles marcados com pinceladas fortes de emoção. Desde muito jovem, adolescente ainda, entusiasmei-me pela militância política, empolgado pelos primeiros clarões que anunciavam a aurora da democracia, lá pelos idos de 1945, com sua clareza solar, cegando a visão autocrática, já bruxuleante, do chamado Estado Novo. Daí percorri um longo caminho até aqui chegar, neste Sinédrio da República. Foram mais de 60 anos. Nesse longo viver, convivi com personalidades nacionais. Conheci pessoalmente líderes mundiais, homens de Estados e nações amigas, expressões de nossa intelectualidade, empresários dos campos e das cidades, religiosos de todos os matizes da fé, e, sobretudo, com gente simples, que não perde a esperança de alcançar a primavera. Dessa experiência cidadã, cultivei muitas amizades que acalentaram o prazer da vida e os sentimentos dela. De todas guardo e guardarei sempre as emoções da amizade e do respeito. De todas, permitam-me, excelências, que abra as portas do meu coração para dizer-lhes que tenho dentre elas mais do que um amigo, um irmão. Foi sob os umbrais deste Congresso Nacional que nos encontramos no ano de 1979, recém-eleitos deputados federais pelos nossos respectivos estados. Desejo profundo de servir nossa pátria acrisolavam nossos ideais, nossos propósitos, amalgamados pelo sonho de ajudar, mesmo juntando um a um os tijolos da liberdade, para construir, ou melhor, reconstruir o edifício da democracia, sempre acalentado naqueles anos de exceção. Os dias, muitos dias transcorreram, e as contingências da política fizeram que retornássemos às nossas nascentes, mas nem as distâncias territoriais tiveram o condão de nos distanciar como amigo e como irmãos. É desse irmão, desse amigo, João Faustino Ferreira Neto, que prostrado e saudoso falo a esta casa. Sei que muitos de vossas excelências também conviveram com ele, na Câmara dos Deputados e nesse Senado, locais que ilustrou pela valiosa contribuição parlamentar que os anais registram perenemente. Permitam-me, excelências, que faça um breve histórico da vida pública de João Faustino. Jovem, foi presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte, durante aquele período buliçoso do ante e após 1964. Graduou-se em Pedagogia e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde se tornou professor titular. Possuía pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Foi diretor da antiga Escola Técnica Federal, atual Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Foi presidente da União dos Escoteiros do Brasil. Em 1908, publicou o livro, aspas, A Escola que Vivi, Memórias de um Educador. Foi secretário de Educação do município de Natal e, em consequência, titular da Secretaria de Estado da Educação e, se não me falha a memória, parece que na administração do nosso colega e atual senador José Agripino. Isto no decorrer da década de 70. Em 1978, elegeu-se deputado federal de forma consagradora, reeleito em 1982, em 1986, por forte instância de seu partido, concorreu ao governo do Estado, voltando a eleger-se deputado federal em 1990.
solidificando suas convicções políticas. Em 1988, João Faustino foi um dos que assinou a ata da fundação do PSDB, e onde tinha forte influência, mercê seu porte e altivez democrática. Foi membro do Conselho Federal de Educação, exerceu importante cargo com status de ministro, de secretário de articulação com os municípios do governo de Fernando Henrique Cardoso. Tal o prestígio, granjeado pela honorabilidade e eficiência de seus atos, fez com que o governador José Serra de São Paulo o levasse para ser seu secretário de Estado, para a difícil missão de articulação com os mais de 500 municípios paulistas. O nosso João Faustino, um homem bom, reconhecido indistintamente pelo povo de sua terra como João do Coração, foi um lutador incansável pela educação e pelo desenvolvimento regional. Era municipalista, tinha uma visão acurada da realidade brasileira, tinha um atilado senso político, era um intelectual na verdadeira acepção da palavra. Preparava-se para novas missões na arena política eleitoral. Receberia, e disso muito se honrava, o bacharelado em ciências jurídicas e, ao lado do seu filho Edson, estava concretizando iniciar-se também na nova missão. Deliriou-me ainda em dezembro, 11 de dezembro, os seus sonhos. Sustentação à luta em favor de nosso país no rumo de mudanças acalentadas por uma multidão de bons brasileiros. Infelizmente, sua vida foi interrompida de maneira inesperada, vítima de uma doença cruel, que não lhe permitiu a superação de mais essa adversidade, das muitas que enfrentou e venceu com dignidade. Tive a sorte, como delineei no princípio dessas palavras, de conhecer o nosso João do Coração, ser muito próximo dele, de sua esposa Sônia, de seus filhos e daqueles parentes ou não que o rodeavam com a sua admiração e amizade. Ele era um manancial de aprendizado. Nossa convivência permitiu-me conhecer aspectos fundamentais da política brasileira. Posso dizer que tive a honra de conhecer um dos melhores quadros de nossa República. Sua ausência fará falta ao seu estado, o Rio Grande do Norte, e ao Brasil. Meu amigo João Faustino, pela generosidade de seu coração, soube atravessar com altivez e sobranceiro os pedregulhos que mal intencionalmente implantaram em seu caminho. Não retrucou as maldades, deu-lhes uma lição tão profunda de sua convicção pelos valores éticos e morais, lembrando-lhes que o mal se combate com a força inexpugnável do bem. Concedo a palavra com muita honra ao senador José Agripino. Senador Rubem Figueiró, Vossa Excelência faz o discurso que talvez coubesse a mim, mas que, pela sua generosidade, e eu fico muito, como potiguar, muito honrado, muito orgulhoso de ver as qualidades de João Faustino explicitadas aqui por Vossa Excelência, da tribuna do Senado. Tribuna que foi por várias vezes ocupada por João Faustino, porque ele também assumiu o Senado. Ele era primeiro suplente de Garibaldi, o senador Garibaldi, e assumiu o Senado Federal. Ele foi senador como foi deputado federal. Mas eu, com muito prazer, eu aparteio Vossa Excelência para aduzir como amigo que fui de João Faustino. João era o meu primeiro suplente. Eu fui reeleito senador pela 4ª vez em 2010 e João Faustino foi o meu primeiro suplente na aliança que fizemos com o PSDB. Ele foi um amigo de muitos anos. E aqui está o senador Garibaldi Alves, que vem com a sua presença abrilhantar esta sessão onde Vossa Excelência usa a palavra para trazer ao conhecimento do Senado, para os que não sabiam, a triste notícia de que João faleceu, mas que a sua memória permanece viva pela opinião dos que fazem este plenário e que Vossa Excelência interpreta com muito brilho. João Faustino foi um político, senador Figueiró, que se fez através da educação,
A formação profissional de João foi de professor. Escola Técnica Federal, professor em várias instâncias, foi líder estudantil. Ele se fez líder no meio educacional. Ele foi secretário de Educação do meu pai, Tarcísio Maia. Foi como secretário do meu pai que ele tornou-se conhecido e bem conhecido e admirado no estado do Rio Grande do Norte. E quando foi candidato em 78, ele se elegeu com uma folga de votos muito boa, pela expressão da competência de João como professor e como político, onde ele soube, através de uma boa ação voltada para a educação, ele soube granjear amigos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Ele foi eleito e depois foi reeleito. Ele foi reeleito quando eu fui candidato a governador, em 1979, em 82. E fizemos a campanha parceira, ele candidato a deputado federal e eu candidato a governador. João era um homem de muito boa convivência, como Vossa Excelência sabe. Essa história de João do Coração é muito pela convivência fraterna que ele tinha com as pessoas que conviviam com ele. Ele era um homem de convivência fraterna e um homem de fé. Eu fui ao enterro de João e encontrei Vossa Excelência, o senador Aloysio Nunes, na missa de 7º dia, que Vossa Excelência se lembra, foi celebrada pelo arcebispo de Natal, Dom Jaime, e pelos arcebispos eméritos, todos eles, os vivos, junto com grande parte da Igreja Católica, à frente o padre Tiago, um padre muito voltado nas suas ações para os mais pobres da cidade de Natal, e que fizeram questão de estar presentes na missa de 7º dia de João Faustino, quando Vossa Excelência lá esteve presente. João era um homem de fé, era um homem de muito boa relação e de muito bom coração. Agora, como político, ele foi o homem voltado fundamentalmente para a educação. Ele terminou graduado funcionário do Palácio do Planalto no governo de Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, e foi secretário de Zé Serra, graças à sua capacidade de agregar, de ter boas relações com um bom padrão ético. João foi um político do qual o Estado do Rio Grande do Norte tem a obrigação de se orgulhar. Ele foi um homem que orgulhou a política potiguar. Ele foi um nome a ser lembrado como um deputado federal, como um executivo do Poder Executivo, que esteve sempre prestando serviço. João adorava fazer um favor. Ele era vocacionado para ajudar. Fosse quem fosse, ele adorava fazer um favor. Daí, João do Coração. De modo que com essas palavras eu quero agradecer como potiguar a Vossa Excelência a iniciativa que teve de, na reabertura dos trabalhos dessa sessão legislativa, fazer aquilo que eu faria, a homenagem ao meu primeiro suplente, ao primeiro suplente do senador ministro Garibaldi, potiguar como eu, e que aqui vem para homenagear a figura de João, mandando daqui as nossas manifestações de amizade e respeito a Sônia, a Alissa, a Edson e a Fátima, Fafá, aqueles que são a sua família, ao lado de João Vitor, que é neto de João Faustino e que nos honra com a sua presença funcional no Senado da República. De modo que, como potiguar, eu quero agradecer a Vossa Excelência a lembrança de ter feito a evocação da memória de João, uma pessoa que, para mim, deixa uma lacuna no campo político, mas, acima de tudo, deixa a lacuna no campo pessoal de um grande amigo que perco. Senador José Agripino, primeiramente, quero dizer a Vossa Excelência que a sensação de amizade, de respeito profundo que tinha por João Faustino, me fez a ousadia de tomar a palavra nesse instante, quando deveria, evidentemente, com maior expressão, ser de Vossa Excelência. Mas foi o coração, foi do âmago do meu coração que eu resolvi me antecipar a Vossa Excelência.
para dizer que não é somente o Rio Grande do Norte que rende a sua homenagem a João Faustino, é o Brasil. Isso lá do meu pequeno estado de Mato Grosso do Sul, das distâncias do Centro-Oeste, é que ecoam também sentimentos de solidariedade e dor pela perda do João Faustino. Porque talvez não saiba, Vossa Excelência, João Faustino, no curso da sua atuação na Secretaria de Articulação da Presidência da República, prestou grandes serviços ao meu Estado, liberando recursos, e o fazia lembrando da nossa amizade, que não só com relação a mim, mas outros parlamentares que foram colegas dele na Câmara dos Deputados. Sorte que eu recebo a manifestação, as expressões de carinho, de respeito, de amizade que Vossa Excelência tem por João Faustino como parte integrante desse meu modesto pronunciamento. E quero ressaltar aqui a presença honrosa do senador e ministro da Previdência, o senador Garibaldi Alves. E sei da profunda amizade que o João Faustino tinha por Vossa Excelência, senhor ministro, como tinha pelo senador José Agripino. Foi uma perda irreparável que o Brasil teve. Eu tive a oportunidade, talvez Vossa Excelência, senador José Agripino, de conversar com João Faustino na véspera do seu óbito. E ele ainda na esperança de sobreviver àquela adversidade. Mas, infelizmente, as condições não lhe foram favoráveis. Ainda na madrugada daquele dia, eu não estava no estado de São Paulo e à distância eu recebi a triste notícia. E confesso a Vossa Excelência, eu chorei lágrimas de verdade e saudade de um grande homem. Então, a minha manifestação aqui é nesse sentido, de homenagear um cidadão ilustre do Rio Grande do Norte e um homem que vai fazer falta a esse país. Muito obrigado a Vossa Excelência e a honrosa presença do senador Garibaldi Alves, ministro da Previdência, que aqui vem, sem dúvida alguma, para render as suas homenagens ao nosso querido João do Coração. Senador Badaró. Mas desejo continuar, senhor presidente, lembrando de uma expressão de João Faustino. Com muito prazer, senador Lucena. Senador Badaró, eu quero também me somar a Vossa Excelência e todos aqueles que reconhecem e que tiveram a feliz oportunidade de conviver com João Faustino. Eu, ao entrar na política do estado vizinho, na Paraíba, procuramos sempre nos aproximarmos. E como, entre tantas outras atribuições, funções, missões que João Faustino teve na vida, que sempre procurou exercer com muito êxito e com muita propriedade, sem dúvida nenhuma, nós que tivemos essa oportunidade de conviver, de conhecê-lo, sentimos todos a sua, vamos dizer assim, a ausência, né, na nossa convivência agora, mas sem dúvida nenhuma sempre guardando o que ele representou e o que ele praticou durante o longo da sua vida. Obviamente que tem vários companheiros que tiveram mais oportunidade e mais felicidade do que isso. A Excelência mesmo faz referência, por exemplo, ao senador José Agripino, ao senador Garibaldi Alves, que numa demonstração clara de quem era João Faustino, ele teve a chance de ser suplente dos dois senadores que aqui se encontram presentes, numa demonstração clara do quanto ele plantava o bom relacionamento, o respeito e fazer o bem, que é algo que alimenta aqueles que são do bem. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e tenho certeza que o vosso pronunciamento, ele será, vamos dizer assim, terá a conotação de representar tantos quantos gostariam de estar dando o depoimento e o reconhecimento a João Faustino. Então, que o Deus o tenha em bom lugar. Eu recebo, senador Cícero Lucena, as palavras de Vossa Excelência, também como um testemunho evidente de que João Faustino, pelo que ele foi na sua vida pública, que ele foi como amigo e companheiro de ideais, ele foi na sua trajetória por esse
país. Fica, portanto, registrado também, com muito respeito e carinho, as manifestações de Vossa Excelência no meu discurso, como parte integrante dele. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro, certa vez, e no livro dele, Eu Perdoo, naturalmente, Vossas Excelências, sobretudo o ministro Garibaldi Alves, leu o livro e sentiu quanto era bom João Faustino. O título do livro representa a grandeza do seu coração. Em determinado instante do livro, eu retirei dele algumas expressões. Aqui está uma. O episódio mais recente que se abateu sobre mim, sobre a minha família, não me fez refém de nada, nem da tentação da mágoa, nem da tristeza traiçoeira, nem tampouco do ódio destruidor, areia movediça do solo da alma. Excelências, quando dos funerais do presidente François Mitterrand, disse-se que só se lembra do valor de um homem após sua morte. Não penso assim, até porque há exemplos históricos de cidadãos prestantes em todos os ramos da atividade humana, que tiveram exaltados e reconhecidos seus méritos. Assim foi a vida de João Faustino Ferreira Neto, o João do coração, epíteto reconhecido e aplaudido ainda em sua vida. Permita-me, para finalizar, registrar o que João Faustino deixou gravado como mensagem de resignação e fé na última página de seu Eu Perdoo. Aspas. A vida é um dom de Deus, e assim acredito. Esta é a minha crença, e como tal, esse patrimônio divino que me foi entregue não pode ser confundido com derrotas, por mais aparentes que sejam. A vida que vivo é a vida da bondade, da fé no Deus que me ama e protege, do perdão que liberta, da coragem que não intimida nem acovarda. Vivo esta vida na crença absoluta de que o sopro divino, que acredito existir dentro de mim, é o que sustenta, atenuando as minhas imperfeições e perdoando para sermos perdoados. Foi a sua mensagem derradeira. Fica, porém, em nós, em todos nós, sobretudo o povo do Rio Grande do Norte, a imagem querida e imortal do João do coração. Senhor presidente, deixei sobre a mesa um requerimento de pesar que há de ser dirigido ao governo do Rio Grande do Norte, à família, sobretudo, de João Faustino, de nossa perene homenagem ao grande homem público que ele foi. Só complementando o que Vossa Excelência falou, nesse momento, numa justa homenagem ao nosso querido amigo, inesquecível João Faustino, eu vou ler o requerimento já a seu pedido, para que os familiares, inclusive, acompanhem. Me permita que eu conceda. Com certeza, depois do à parte. A um dos maiores amigos. Eu vou ler então o requerimento a pedido de Vossa Excelência, e que o requerimento que eu já assinei, tenho certeza que outros assinarão embaixo da sua iniciativa. Meu caro colega e companheiro Rubem Figueiró, sabe Vossa Excelência o quanto eu era ligado a João Faustino, assim como Vossa Excelência. Devo a ele inúmeras lições de civismo, de patriotismo, de coragem. João foi mais do que um amigo, João foi em grande medida também alguém que abriu caminhos para mim na política, que me propiciou relações no mundo no qual ele transitava, nesse mundo no qual ele transitava com tanta desenvoltura. Me refiro ao senador Garibaldi, ao senador Agripino, pessoas de quem me aproximei graças ao vínculo que João Faustino teceu entre nós. E entre as últimas atenções que devo a João Faustino e que valorizo tanto foi ter me aproximado de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência chegava ao Senado. Eu recebi a notícia da morte de João Faustino pelo seu neto, que
me alcançou quando eu estava no exterior. João Vitor mandou uma mensagem dizendo que o seu avô não havia podido esperar até o socorro que ele buscava junto ao seu genro, o Dr. Paulo Hoff. Não porque estivesse mal assistido em Natal, não. Estava assistido pelos melhores médicos. Mas havia sempre uma esperança de que se pudesse fazer alguma coisa a mais. E o João Faustino sempre procurou fazer alguma coisa a mais. Sempre procurou ir além daquilo que a política coloca à nossa disposição para construir sempre coisas que estão à frente de nós. João faz jus ao epíteto João do Coração, mas é um coração bondoso e um coração forte, um coração de homem de coragem, de homem de princípios, de homem de fé, homem de lealdade. Eu quero dizer a Vossa Excelência que assim que soube da morte de João Faustino, comuniquei ao governador José Serra o seu falecimento e também recebi dele a mensagem de uma profunda consternação que se abateu sobre todos nós, sobre o povo do Rio Grande do Norte, sobre sua família, e a certeza de que, ao mesmo tempo, a certeza de que a lembrança de João Faustino permanecerá viva entre nós, entre todos aqueles que acreditam na política como um caminho para a construção da justiça e da liberdade. Muito obrigado. A manifestação de Vossa Excelência, senadora Luísio Nunes, se soma como uma luz às que fez o senador Agripino, com o senador Cícero Lucena e com a presença aqui do ministro Garibaldi Alves, seus amigos, que tanto quanto eu o admiravam e respeitavam. Gostaria que, senhor presidente, que fosse consignado como parte integrante do meu discurso o adeus feito pelo senador Luísio Nunes em homenagem ao nosso saudoso João Faustino. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito bem, senador Rubem Figueiró. Então, a seu pedido e tenho certeza